Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar sobre sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, sobre subsistema de aterramento, como é que deve ser projetada a sua malha de aterramento do seu projeto de SPDA. Beleza? Então vamos lá para mais um vídeo, já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, tem muita gente que acompanha a gente semanalmente, mas não é inscrito, se inscreve no canal agora e vamos lá que esse vídeo vai te ajudar bastante. Tamo junto! Então vamos lá pessoal, para a gente falar do subsistema de aterramento, da nossa malha de aterramento, a gente tem que entender que o SPDA ele é formado, um conjunto, ele é um sistema formado pela captação, descida e aterramento. Hoje eu vou falar para vocês como deve ser feito essa malha de aterramento aqui embaixo, tá? E aí é o seguinte pessoal, no item 3.9 da 5419, na parte 3, se você não sabe, a 5419 tem 4 partes. Lá na parte 3 ela fala o seguinte, parte de um SPDA externo, que configura o SPDA em si, as captações, descida e aterramento. SPDA interno já envolve equipotencialização e medidas de proteção contra surtos. Então ele fala assim, parte de um SPDA externo que é destinada a conduzir e dispersar a corrente da descarga atmosférica para a Terra. Então, basicamente aí, o seu SPDA externo no subsistema de aterramento, ele vai dispersar a corrente da descarga atmosférica para a Terra, tá? Mas como deve ser feito aí essa malha de aterramento? Antes de entender como é essa malha de aterramento, você tem que entender o conceito, o que é um eletrodo de aterramento. Ele vai falar o seguinte pra gente, isso é da norma 5419, parte 3. Ela vai ser a parte ou conjunto de partes, tá? Então o eletrodo de aterramento é um todo, ele pode ter haste ou pode ter simplesmente cabo, tá? Nos cabos a gente chama um eletrodo de aterramento horizontal e quando há hastes a gente chama um eletrodo de aterramento vertical, tá? Mas o eletrodo de aterramento é parte ou conjunto de partes do subsistema de aterramento. É todo o sistema de aterramento que a gente chama de eletrodo. Muita gente acha que eletrodo é somente haste, não é. Tem o eletrodo horizontal, que são os cabos, e o eletrodo vertical, que são as hastes de aterramento, tá? Então, esse aqui é o eletrodo de aterramento. E aí, pessoal, que fique bem claro aqui, no item 64113 da 5410, mas você não está falando de 5419? Estou falando de 5419, mas a 5410 está atrelada a 5419, porque olha o que ela fala aqui pra gente, Como as opções de eletrodos de aterramento indicadas em 6411 são também reconhecidas, então tem 4 opções aqui que a 5410 traz pra gente de eletrodo de aterramento, preferencialmente as fundações lá no concreto armado, um anel em volta da própria estrutura, um anel no nível das fundações, tá? Então tem 4 tipos de opções, já falei sobre o vídeo passado, no vídeo passado eu falo sobre isso. E ele fala, são também reconhecidas pela ABNT 5419, tá? Então ela está falando que essas opções podem ser trabalhadas e são reconhecidas pela norma de SPDA, e elas podem e devem, não só pode como deve, elas podem e devem ser usadas conjuntamente pelo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas SPDA. O que ele está falando para a gente? Que o eletrodo de aterramento do SPDA é também, e é usado também no eletrodo de aterramento da NBR 5410. É óbvio que você tem que atender as equipotencializações da NBR 5410, as equipotencializações e proteções contra surtos da NBR 5419, mas tudo deságua no mesmo aterramento, tá? Então, o aterramento da 5410 não é totalmente separado do aterramento da 5419. A mesma base é utilizada. Se eu faço um anel em volta da minha edificação, espaçado a 1 metro da minha parede, de aterramento, na 5410 eu estou seguindo o mesmo preceito, tá? Eu tenho que fazer esse anel em volta. É o mesmo aterramento. O mesmo aterramento da 5410 é o mesmo aterramento da 5419. E ele está falando aqui pra gente, elas podem e devem ser usadas conjuntamente pelo sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Nas condições especificadas naquela norma. Então, aterramento 5410 e aterramento SPDA, eles são o mesmo aterramento, eles devem ser o mesmo aterramento, tá? E como você representa isso, pessoal? Vamos supor que tem um aterramento da 5410, aqui tem muita gente que tem curiosidade de saber o que são aqueles pés de galinha que 5410 fala lá no item 64111. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês de pés de galinha com hastes aqui de aterramento, um anel ao redor da minha estrutura, tá? E aí eu interligo
interligo aqui ao BEP, né? Sai do BEP com o condutor de aterramento e entra diretamente aqui, ó, no meu anel de aterramento, certo? E aqui, pessoal, eu tenho as descidas, certo? Essas descidas aqui também do SPDA. E aí você pode observar o seguinte, que eu estou usando o mesmo eletrodo em anel aqui para fazer o meu sistema, tá? Tanto para interligar nas minhas descidas do SPDA, quanto para interligar no BEP da minha instalação elétrica. E aí, então, quais são as formas de fazer o eletrodo de aterramento, tá? Então você tem como fazer o eletrodo de aterramento em anel, no 3.11 ela fala sobre isso, A5419 parte 3. Então você vai fazer um eletrodo de aterramento formando um anel fechado ao redor da estrutura em contato com a superfície ou abaixo do solo, tá? O mais indicado bem abaixo do solo. Então aqui você pode ver o nosso anel de aterramento. Esses aqui são os pés de galinha que eu quis mostrar para vocês, é 5410. Muita gente me pergunta isso. Se há necessidade, eu tenho que fazer esses pés de galinha. Mas não há necessidade aqui no SPDA, e da 5410 também não vai acontecer, tá? O ideal é que o anel seja feito aqui ao redor da estrutura, quando eu não uso fundações, para haver uma dispersão de corrente aqui mais branda e focando aqui na parte externa da minha edificação, tá? Para evitar dessa corrente aqui vir para cá também. Então, pessoal, aqui a gente tem as descidas interligando no anel e aqui é o primeiro eletrodo que a norma fala pra gente, o eletrodo de aterramento em anel, né? Que você dá a volta na estrutura todinha e faz as descidas e interliga nesse anel, tá bom? Então, aqui ó, eletrodo de aterramento em anel e o eletrodo de aterramento pela fundação. Você utilizar as próprias fundações como eletrodo de aterramento natural nesse caso. Então ele fala aqui pra gente, ó, no 3.12, parte condutora enterrada no solo e embutida no concreto da fundação da estrutura, preferencialmente na forma de um circuito fechado e que tenha continuidade elétrica. Muito importante a continuidade elétrica tanto no eletrodo de aterramento em anel quanto pela fundação, tá? Lembrando que na fundação, quando vocês têm os tubulões lá, nas ferragens da fundação vão até os tubulões e a corrente dispersa no raio, ela vai cair nesses tubulões, vai para esses tubulões, dispersa nesses tubulões e a resistividade do concreto é baixíssima. Então, é um ótimo aterramento a ser feito. Por isso que a 5410 prefere a fundação e também a 5419, tá? Mas temos o eletrodo de aterramento em anel, porque a gente tem muitas edificações aí que não tem um aterramento apropriado das fundações. E aí pode ser feito o anel? Pode ser feito o anel sim. Então aqui, pessoal, a gente tem um item importante no item 5.4, que é o subsistema de aterramento, e aí ela fala também a mesma coisa. Ó, sobre o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada para todos os propósitos, ou seja, o eletrodo deve ser comum e atender à proteção contra descargas atmosféricas, sistema de energia elétrica, que é a mesma coisa que a 5410 está falando. Ela está pedindo um eletrodo de aterramento só para todos os sistemas. Aqui ela citou os sistemas, o próprio sistema dela, o SPDA, energia elétrica, sinal, o aterramento do sistema de sinal também, todos ser integrados, ser um aterramento só, tá? E outra coisa, né, pessoal, muito importante, que eu sempre bato na tecla. Hoje não há necessidade de medir resistência de aterramento mais para fazer laudo de SPDA. Hoje em dia, para você fazer uma inspeção, você, dependendo do tipo de inspeção, se for aquela inspeção anual, tem que fazer a medição de continuidade, tá bom? Mas para resistência de aterramento, ela fala aqui pra gente, ela deixa essa nota, né? Que deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo de eletrodo, a topologia e a resistividade do solo. Então, a menor resistência possível, não existe esse negócio de 10 ohms mais, tá? Isso é em normas antigas, é a menor resistência possível e um aterramento só integrando todo mundo. O SPDA é um aterramento só, para o SPDA, para o 5410, sistema de telecomunicações, é preferível que seja assim, tá? Então aqui ó, nós temos o nosso eletrodo de aterramento em anel. Os pelas fundações são as próprias ferragens das fundações, tá pessoal? Então as ferragens das fundações que vão até os tubulões lá e a corrente é dispersa por lá. Agora aqui no eletrodo de aterramento em anel, duas exigências são importantes. Primeiro, pessoal, uma profundidade mínima de 0,5 metros dessa malha. Então o nosso cabo de cobre ele tem que ser de 50 milímetros quadrados. Eu estou numa profundidade de 50 centímetros aqui, 0,5 metros. Então, todo esse redor aqui é feito numa vala de aterramento de 50 centímetros, tá? Esses pontos aqui, ó, são as representações das descidas. Vamos supor aqui que tem um pilar, né? Eu desço aqui nesse pilar e chego até a minha malha de
aterramento. Essa malha tem que ser cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados no mínimo, com diâmetro de cada fio de 3 milímetros, né? Então, são aqueles cabos de cobre nu de 7 fios com 3 milímetros de espessura cada fio, tá bom? E aí, outra exigência da norma é aproximadamente 1 metro ao redor das paredes. Então, você tem que ter 1 metro aqui, ó, ao redor dessas paredes. Esse é o nosso eletrodo de aterramento em anel, e que é o mesmo que a NBR 5410 fala no 64111 na linha E, tá? O anel em volta da edificação também. É o mesmo aterramento. Aí, pessoal, vamos aqui para o CAD. Existem alguns cálculos para fazer, o RE maior ou igual a L1, tá? Não vou entrar nesses cálculos agora para não alongar muito o nosso vídeo, mas eu já fiz isso em outras lives e com certeza vou falar em outras lives também, tá? Então a gente tem aqui o nosso eletrodo de aterramento, que é um exemplo para vocês de eletrodo de aterramento. Ó, observa que eu estou fazendo um anel em volta da minha edificação todinha aqui, né? E eu estou aterrando os pilares de forma natural. Aqui tem uns pilares, eu estou aterrando eles de forma natural. Lembrando que sempre no SPDA você tem que mostrar os detalhes disso. Então olha aqui, ó, estou aterrando o pilar aqui e aterrando a base desse pilar, né? Só isso aqui já é um ponto de inspeção. Aqui foi colocado caixa de inspeção porque foi a pedido do cliente mesmo esse segundo ponto, mas não há necessidade, tá certo? Então é isso, pessoal, esse é o eletrodo de aterramento em anel que deve ser feito. Isso aqui são os detalhes do sistema de SPDA. Deve ser feito em anel a uma profundidade mínima de 50 centímetros e a 1 metro de distância das paredes das edificações, tá? E é o mesmo aterramento da 5410, tem que ser integrado aqui, potencializado, tudo lá no BEP, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo sobre o eletrodo de aterramento, como deve ser executado esse eletrodo de aterramento em anel, de acordo com a 5419/2015, parte 3, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo aqui com quem precisa, se inscrever no canal se você não é inscrito. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima!